Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido em dois blocos políticos poderosos. O primeiro bloco era formado pelo capitalismo americano e o segundo bloco era formado pelo socialismo soviético. Durante anos, a União Soviética e os Estados Unidos viveram uma guerra ideológica que ficou conhecida como a Guerra Fria, o momento em que o mundo realmente esteve próximo de uma nova guerra mundial. Durante os anos da Guerra Fria, muitos conflitos políticos e armados começaram a se espalhar pelo mundo, causando caos em várias nações. Os americanos e soviéticos viram nesses conflitos a oportunidade de implantar suas ideologias políticas. Em julho de 1947, os governantes do Reino Unido, dos Estados Unidos e da União Soviética se reuniram para decidir como seria o futuro da Europa e do mundo após o fim da guerra que resultou na morte de 60 milhões de pessoas. Esse encontro foi realizado pelo presidente americano Harry Truman, pelo Winston Churchill e pelo primeiro-ministro Clement Attlee, ambos do Reino Unido, e pelo ditador soviético Joseph Stalin. Este encontro ficou conhecido como a Conferência de Potsdam, que tinha como principal objetivo negociar os acordos de paz com as nações que foram derrotadas na Segunda Guerra. Durante toda a conferência ficou estabelecido que o Império do Japão, que em 1910 havia dominado a Coreia, retirasse suas tropas do solo coreano. Então a Coreia passou a ser dividida em duas zonas de ocupação por uma linha imaginária chamada Paralelo 38. E passou a ser administrada pelos americanos e pelos soviéticos. Ainda em 1947, a Organização das Nações Unidas, sem o consentimento soviético, tentou levantar a ideia de unificar a Coreia através da realização de eleições em todo o país, mas a tentativa fracassou. Após esse episódio, em 1948, a zona soviética declarou independência e tornou-se a República Democrática Popular da Coreia, conhecida como a Coreia do Norte. O território coreano passou então a ter oficialmente dois países e as tensões e crises foram apenas questão de tempo. A partir de 1948, a Coreia do Sul, influenciada pelos americanos, passou a ser governada por Kim Il-sung, e a Coreia do Norte, influenciada pelos soviéticos, passou a ser governada por Kim Il-sung. Ambos os líderes eram extremamente nacionalistas e cada um deles queria unificar a Coreia sob o seu próprio sistema de governo. O sentimento de rivalidade entre os dois países vizinhos crescia a cada dia. No início de 1949, os Estados Unidos e a União Soviética retiraram suas tropas do território coreano conforme estava previsto nos acordos que foram realizados anos anteriores. Porém, a Coreia do Norte estava 10 vezes mais militarizada do que a Coreia do Sul, que ficou praticamente indefesa com a retirada das tropas americanas. No início de 1950, o líder norte-coreano, percebendo essa fragilidade da Coreia do Sul, viajou até Pequim e Moscou para tentar conseguir apoio bélico, alegando que uma guerra era questão de tempo. A Coreia do Norte conseguiu o apoio logístico e auxílio militar da União Soviética. A China, outra grande nação comunista, temia ter que dividir a fronteira com um país dominado pelo capitalismo americano e resolveu apoiar de uma forma mais efetiva os norte-coreanos. O ditador chinês Mao Zedong transferiu juntamente com armamentos pesados 50 mil soldados de origem coreana que faziam parte do Exército de Libertação Popular para a Coreia do Norte. No final de junho de 1950, o exército norte-coreano, alegando que a Coreia do Sul havia ultrapassado a linha do Paralelo 38, invadiu o território sul-coreano, dando início à Guerra da Coreia. No início da guerra, o exército norte-coreano era formado por mais de 200 mil homens e o exército sul-coreano quase não chegava aos 100 mil soldados.
A Coreia do Norte invadiu a região oeste do país rival e dominou a cidade de Seul, capital sul-coreana. Os primeiros momentos da guerra foram marcados principalmente pelo forte avanço norte-coreano e por um ataque desesperado da Coreia do Sul que resultou na morte de mais de 90 mil suspeitos de serem comunistas. Esse ataque ficou conhecido como os massacres das Ligas Bodo. A cada momento que passava, os americanos ficavam mais tensos, pois temiam entrar em uma guerra que não era deles e acabar batendo de frente diretamente com a União Soviética. Mas as coisas acabaram acontecendo de uma forma completamente diferente e os Estados Unidos entraram sim na Guerra da Coreia e levaram junto com eles o apoio de várias nações. Nem todos os membros do governo americano viam a Coreia com a mesma importância. Alguns acreditavam em uma invasão surpresa soviética no território europeu e outros acreditavam que a guerra na Coreia seria o estopim para o início da Terceira Guerra Mundial. No fim das contas, após inúmeras reuniões, o presidente americano Harry Truman autorizou que os Estados Unidos entrassem oficialmente na Guerra da Coreia. O conflito no território coreano começou a atingir politicamente vários outros países e tomar proporções gigantescas. O general Douglas MacArthur, veterano condecorado que havia lutado na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, tornou-se comandante supremo da Força Expedicionária Americana, que contava com o apoio do Exército Multinacional da ONU. A Coreia do Sul tinha o apoio diretamente dos Estados Unidos e de outras nações como o Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Ao todo, 20 nações apoiaram a invasão norte-americana. Até então, a Coreia do Norte tinha apoio indiretamente mais discreto da União Soviética e da China. Entre agosto e o início de setembro de 1950, os Estados Unidos não conseguiram o que queriam com a invasão. Os norte-coreanos, fortemente armados, continuaram suas invasões no território sul-coreano, conquistando inúmeras cidades e bases militares. Mais de 200 mil pessoas, entre civis e militares, já haviam morrido em apenas 2 meses e meio de guerra. Foi nos últimos dias de setembro de 1950 que os americanos, com seus caças a jato e bombardeiros, conseguiram as primeiras vitórias significativas, recapturando a capital sul-coreana, fazendo com que os inimigos recuassem. O primeiro-ministro chinês, Zhou Enlai, ameaçou intervir diretamente na guerra ao lado da Coreia do Norte se os americanos cruzassem a linha do paralelo 38. Uma crise entre o comando comunista se estabeleceu, pois os auxiliares soviéticos recomendavam uma coisa e os chineses recomendavam outra. Joseph Stalin chegou a criticar a eficiência das tropas do exército da Coreia do Norte. O general Douglas, após conquistar algumas vitórias para o exército americano, acreditava que era necessário levar a guerra até a China. Mas, pela sorte da humanidade, o presidente Harry Truman autorizou o avanço das tropas aliadas apenas até a fronteira chinesa-coreana. Em outubro de 1950, os Estados Unidos cruzaram a fronteira do paralelo 38 e conquistaram a capital norte-coreana, fazendo com que a China entrasse também oficialmente na Guerra da Coreia. Após os Estados Unidos e sul-coreanos cruzarem o paralelo 38, o ditador chinês Mao Zedong declarou oficialmente apoio à Coreia do Norte, enviando cerca de 300 mil soldados chineses. Joseph Stalin, por sua vez, deixou bem claro que não iria interferir na guerra, mas acabou aprovando o envio de suprimentos e suporte aéreo aos norte-coreanos. Os Estados Unidos e a ONU acreditavam que o apoio chinês seria fraco, mas as coisas aconteceram completamente ao contrário. Entre novembro e dezembro de 1950, ocorreu a Batalha de Unjang, a Batalha do Rio Changchong e a Batalha de Unsan. Todas elas foram vencidas pelos chineses e mais de 50 mil mortes foram registradas nessas batalhas. Com a campanha militar devastadora, os chineses e norte-coreanos viraram o jogo e expulsaram os americanos e sul-coreanos da Coreia do Norte, concentrando a guerra na fronteira, justamente na linha do paralelo 38.
No início de 1951, a China e a Coreia do Norte surpreenderam a ONU e os Estados Unidos ao realizarem várias ofensivas em massa que resultou na reconquista da capital sul-coreana pela segunda vez. Assustados e apavorados com as repentinas derrotas, o general Douglas começou a levantar a ideia de realizar ataques nucleares contra a China e contra a Coreia do Norte. Apesar dos numerosos soldados, a China começou a sofrer graves problemas logísticos, mesmo recebendo o apoio da União Soviética. Em março de 1951, as tropas americanas recapturaram a capital sul-coreana, mas o general Douglas foi substituído pelo general Madhya Ridgway. O equilíbrio entre os exércitos era muito grande. A cada dia, a cada semana e a cada mês, grandes batalhas surgiam. Os países que apoiavam as Coreias temiam uma nova guerra mundial e nenhuma nação queria atacar a outra diretamente. O conflito acabou ficando mantido no território coreano. Era inacreditável como nenhum dos dois lados era capaz de vencer e colocar fim no conflito. Os governantes das nações que estavam apoiando as Coreias começaram a perceber que o conflito não ia sair do lugar e ia custar muito caro. Em 10 de julho de 1951, as negociações de armistício começaram. Essas negociações decorreram ao longo dos anos de 1952 e 1953, onde a guerra tinha entrado em um ciclo de batalhas sangrentas. O conflito já tinha tirado a vida de mais de 33 mil soldados americanos, de 137 mil soldados sul-coreanos, de 520 mil soldados norte-coreanos e de mais de 800 mil soldados chineses. No fim, ninguém sabe ao certo o número de mortes, mas estima-se que cerca de 3,5 milhões de pessoas morreram durante a Guerra da Coreia. No dia 27 de julho de 1953, o Comando das Nações Unidas, a Coreia do Norte e o governo chinês assinaram os termos de armistício que decretou o cessar-fogo imediato, colocando fim no conflito. Mas existe um grande porém: o acordo de paz nunca foi assinado. Na Argentina e também no Paraguai, muitos trabalhadores ingleses vieram para a América do Sul e abriram empresas de ferrovias. Uma guerra entre as nações sul-americanas só causaria prejuízos financeiros para os ingleses. Na tentativa de evitar um conflito armado na América do Sul, Edward Thornton